Era para ser uma cidade planejada, mas do projeto na planta até os avanços como capital de Minas Gerais, o crescimento desordenado de Belo Horizonte propõe o encontro do velho com o novo. Uma arquitetura rica, diversa, mas também ameaçada pela verticalização que não para de crescer. Uma viagem no tempo para conhecer a história de Belo Horizonte. Proposta de uma exposição aberta ao público até setembro no Museu Abílio Barreto, na capital mineira. São documentos que mostram isso, como que foi a construção da cidade, como que aquele arraial que existia aqui, né, cuja o centro era a Igreja da Boa Viagem, como que isso desapareceu e foi erguida a cidade de Belo Horizonte. Então, a cada geração que surge, né, e isso é constante na cidade, a gente precisa trazer de novo essa história para que a gente possa valorizar, né, a nossa história, o nosso patrimônio. Inaugurada em 1897, após 4 anos de construção, Belo Horizonte foi projetada para ser a nova capital mineira e a primeira cidade planejada do Brasil, com inspiração em Paris e Washington. A ideia era ficar dentro da Avenida do Contorno e abrigar 200 mil habitantes. As casas dentro do perímetro da Contorno, né, elas mostram muito a evolução assim, da cidade, né, como que ela se expandiu, o pensamento que predominava em cada época. Então, sem dúvida, dá para contar o passado da cidade dessa forma, né? O Museu Histórico Abílio Barreto é a única construção do século XIX ainda existente na capital mineira, de quando ainda se chamava Curral del Rei. Em mais de um século de história, os prédios foram mudando e acompanhando a arquitetura da época. Em um quarteirão, por exemplo, é possível observar estas mudanças. Belo Horizonte, eu acho que ele é um exemplo muito rico da atuação do poder municipal. E hoje ele tem todo um arcabouço para essa gestão. Como a política de tombamento não alcança todas as casas antigas em Belo Horizonte, alguns amantes da arquitetura promovem essa defesa de outra forma. É o caso deste arquiteto que fez fotomontagem de uma construção prestes a ser demolida. Passando aqui pela rua, eu vi essa casa que ela é igual à casa da história do filme, Up, Altas Aventuras. Eu reparei que era uma casa pequena, uma casa simples, com 2 prédios ao lado, 2 prédios altos e a casa bem espremida no meio. Foi então que eu tive a ideia de fazer uma fotomontagem, simplesmente colocando os balões da casa Up na imagem que eu tinha dessa casa. A ideia principal dessa foto, eu acho que eu consegui, que era gerar reflexão nas pessoas sobre como que o nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio arquitetônico é importante. Quer dizer, quando a gente perde isso de alguma forma, a gente sente essa dor, a gente lembra da casa que a gente cresceu, a casa dos nossos avós. Outra iniciativa também tem feito sucesso numa página no Facebook, criada para manter viva a origem da capital mineira. A página chama Casas de Belo Horizonte, vai fazer 1 ano agora em agosto, e surgiu de uma iniciativa minha pelo interesse em fotografia, arquitetura, e reunir informações e pessoas interessadas assim, nas casas da cidade, na preservação. O que mostra que a municipalidade tem cuidado muito bem do patrimônio cultural de Belo Horizonte, não só o tombado, mas inclusive do registrado, né? Porque o registro é uma outra forma de proteção válida para o patrimônio imaterial. Mas nem sempre os imóveis tombados têm o devido cuidado, seja pelos moradores ou pelo poder público. Essa casa aqui na rua Guaicurus, ela é tombada municipalmente, só que hoje a gente vê que ela está no estágio de degradação bem avançado. Já até foi feita uma proposta de restauração, se não me engano, em 2012, mas aí, por causa de processos burocráticos, o próprio proprietário não gostou desse processo de tombamento. Se a gente não preserva hoje, os nossos filhos, as futuras gerações, vão perder isso. Imagine andar pelas ruas de Belo Horizonte e se deparar com um advogado bem característico dos anos 30, 40 e 50. Uma viagem no tempo que inspira o estilo de vida adotado por um jovem de apenas 26 anos.
apaixonado por antiguidades, cinema e história. Meu nome é Eriquiles Guimarães, eu tenho 26 anos, sou advogado, residente em Belo Horizonte há 8 anos. Desde que eu era criança, eu adotei esse estilo, então eu me visto assim por simpatizar muito com o passado. Eu tive pais e mães idosos, então assim, eu fui criado muito junto com meus avós e com minhas avós. Então eu cresci ouvindo essas histórias e passei a me encantar. E conforme eu fui crescendo e tudo mais, eu comecei a trazer para o cotidiano. Consequentemente, com a profissão, eu pude ter uma liberdade maior para agregar o que eu gostava. Então, por conta da profissão, como eu sou advogado, isso ajudou muito a agregar ao cotidiano esse estilo tão mais esmerado, mais refinado do passado. Houve, por uma questão de atribuição ao cotidiano, eu acabei escolhendo as décadas de 30, 40 e 50, por uma questão de facilidade de interface com o cotidiano, pois eu gosto muito de outras décadas, como a Era Vitoriana, a Belle Époque, os anos da Primeira Guerra Mundial, mas a questão é que ficaria muito deslocado, e a questão não é ser um pavão, a questão é diluir isso com o cotidiano. Então os trajes da década de 30, 40 e 50 têm um diferencial, mas não chega a ser algo atemporal ou anacrônico com o cotidiano. Há uma conversa com o que você tem por aí. Quanto à reação das pessoas, eu não cheguei a nunca sofrer um preconceito em si, porque gente séria sabe o que é esse tipo de coisa. Então, em termos de profissão, em termos de cotidiano, não. Ninguém sério, eu nunca sofri preconceito de alguém sério. Os meus pais, eles ficavam muito preocupados com a rejeição de outras pessoas por mim. Porque num passado mais remoto, mais remoto assim, na minha infância, é lógico que as outras crianças achavam muito diferente isso daí. E na minha vida adulta, meus pais ficavam com esse receio. Conforme eu fui tomando mais atitude, fui começando a ignorar opiniões contrárias, eu comecei a tomar mais personalidade. Quando eles viram que eu estava mais firme nisso, que isso não me afetava, que críticas não iriam me afetar, aí eles passaram a aprovar. Tanto que meus pais hoje eles admiram muito essa coisa, eles me incentivam muito. Eles me presenteiam com coisas que eu gosto, eles vão me dando corda, me levam nos lugares também, a gente acaba indo junto às vezes. Então assim, a gente vai compartilhando. Isso é muito bom, acaba que une até mais. Porque quando você atribui esse tipo de coisa, você acaba com essa divisoriedade. Então muitos meus amigos têm na casa 50, 60 anos. Então como eu tenho 26, acaba que você aumenta a interface, você interage muito mais, você acaba com aquela barreira de gerações. Por uma questão de gosto e tudo mais, você nunca fica numa coisa quando você gosta de coisas antigas. Então, a pessoa que gosta de roupa, ela vai começar a assistir os filmes, vai passar a gostar de filme, vai ver o mobiliário, vai gostar do mobiliário e daí vai. Do mesmo jeito que a pessoa que gosta de vinil, ela vai acabar comprando uma vitrola, vai acabar mobiliando a sala como se fosse a época da vitrola, vai começar a gostar das roupas e por aí vai. Uma coisa contagia a outra. Eu não sou um colecionador de determinados objetos, eu tenho um pouco de cada coisa. Então, gramofone, bicicleta, discos, mobiliário, livros e filmes, essas coisas. Então assim, vai contagiando, você vai englobando esse universo, você se imerge nele. Obras de arte no estilo Art Deco, Belle Époque e modernismo. Falando assim, você pensa logo numa galeria. E não deixa de ser, só que num cemitério, o mais antigo de Belo Horizonte. O que era para ser apenas berço da dor, também promove uma viagem no tempo de encontro à sensibilidade de artistas. Nunca pensei que apressaria meus passos para este tipo de passeio. Confesso que ainda tenho medo, mas dizem que ele perderá lugar para o encantamento. Milhares de túmulos que dizem só enriquecem este museu a céu aberto. Pronto, cheguei. Seja bem-vindo ao cemitério do Bonfim. Tá aí a diferença, que teve início em 1897, 119 anos atrás.
Belo Horizonte em construção para ser a capital de Minas. E claro, a preocupação com os mortos não poderia ficar de fora. Afinal, que o planejamento da cidade se desfaria com o passar dos anos, isso talvez não fosse tão previsível. Mas que a morte chegaria para todos, sem discussão. O desejo de romper com a arquitetura colonial fez surgir um cemitério laico, distante dos arredores da igreja. Democratizar é sempre preciso. Como a morte é uma certeza, mas talvez a única dotada de surpresas, eis que morre uma jovem de apenas 19 anos, filha do engenheiro belga, integrante da comissão construtora da capital. Triste ironia, mais uma das que a morte é capaz de pregar, antecipando em 10 meses a inauguração do cemitério do Bonfim, antes mesmo de Belo Horizonte, abrindo caminho para túmulos suntuosos, onde se esconde corpos e revelam arte. Mármore, bronze, granito preto, que foram ganhando ou perdendo espaço no avançar das décadas, mesmo a matéria-prima sendo diferenciada pela sensibilidade e estilos de artistas. Até 1941, único cemitério da cidade, forçando encontros talvez tardios de ricos e pobres, lado a lado. Se bem que nem tão lado a lado assim. Aqui, grandes nomes, intelectuais, políticos, de quem sobraram a história e homenagens deslumbrantes. Dos pobres, o anonimato, que engorda a lista de sepultamentos. Mas já me contento de saber que estão no mesmo endereço, num lugar que espelha bem o traçado geométrico da cidade, daquela da planta. 54 quadras, diversas ruas, ainda que nesses cruzamentos, dizem, foram marcados espaços para as crianças, virgens, e lugar especial para as figuras públicas. Já vi isso de outra forma. Enfim, prefiro incluir na visita as curiosidades como as lendas que põem vida neste lugar. Foi feito o primeiro sepultamento do cemitério do Bonfim, né? A filha do construtor, de um dos construtores da cidade, ela faleceu, foi sepultada nesse local e dizem, né, as pessoas falam da época que ninguém plantou essa árvore. Ela nasceu depois sozinha, espontaneamente aí. Vida e morte inseparáveis, nas mãos de escultores. Alguns, ao mesmo tempo que projetavam prédios para a capital, também davam formas aos túmulos de quem não mais estaria na cidade planejada ou no planejamento da cidade. Fazer da morte arte, ainda que debruçada num retrato social, de fato, é uma grande herança. Discorda? É só criar coragem, apressar os passos, perder o medo e se encantar. E que não seja em 2 de novembro, pois este não é apenas um cemitério, é um ponto turístico de Belo Horizonte. O Interface de hoje fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação e interaja com a gente pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e tchau!